Olá, bem-vindo ao episódio número 188 de Vida nos Trilhos. E hoje a gente vai falar do livro Desperte o Seu Gigante Interior de nada mais, nada menos do que Tony Robbins. A gente já falou de um outro livro de Tony Robbins, mas, sinceramente, talvez se eu fosse escolher qual que eu leria primeiro, eu escolheria este. Meu nome é Edward Schmitz e Vida nos Trilhos é o podcast com a sua dose semanal de desenvolvimento pessoal e alta performance. Aqui, eu e o Jefferson Pérez, o meu parceiro de podcast, nós destrinchamos, virando do avesso, comportamentos que irão levar você rumo às suas metas e sonhos, mesmo porque nós também estamos aí na jornada. Lembre-se, você é a média das 5 pessoas com as quais você mais convive. E os seus pensamentos também, então fique atento, a gente vai falar muito sobre isso aqui, porque já vamos começar a semana aqui em velocidade de turbilhão, rumo aos nossos sonhos. E aí, Jefferson, tudo bem? Com Tony Robbins sempre é um turbilhão, não é não? Gostei aí, velocidade de turbilhão, eu acho que é legal. O livro é bacana, né? Despertar o gigante interior. Será que a gente tem um gigante interior? É um gigante que nos amedronta ou é um gigante que E o livro é gigante paralisa também, né? O livro é gigante, né? É grandão, né? O livro é enorme. Você falou quantas... tá com 600 páginas aí, né? 600 e poucas aí, né? Exatamente. Então, se você quer assumir o controle da sua vida, além de ouvir aqui o podcast, é uma excelente escolha esse livro aí. Eu acho que sempre os livros do Tony Robbins são interessantes. Então vale a pena ler. Eu acho que é uma leitura bem bacana. E eu na introdução falei, se eu fosse decidir, começaria por esse. Por que eu falei isso? Porque o outro realmente é um pouco mais antigo, né? Você lembra o nome do outro? Poder Sem Limites. Poder Sem Limites, exatamente. A gente já fez um episódio sobre Poder Sem Limites, que é um livro muito bom também. Ele tem toda a base da PNL praticamente ali. Ele é um livro um pouco mais teórico. Agora, esse livro aqui ele é muito prático. Então, esse é um aspecto bacana, né? Tanto é que, olhando aqui olhando aqui os capítulos... Ele tem 4 partes, esse livro. Então, claro, ele vai ter uma parte inicial que é uma introdução, né? É mais uma preparação, mas ele... Até é uma explicação dos conceitos, né? Mas eu acho que o legal mesmo é a parte onde ele tem os desafios diários, né? Ou as tarefas diárias, né? Eu acho que isso aí é bem interessante para a pessoa que é na parte 3, né? Então, a parte 3, ele chama assim, 7 dias para moldar sua vida. E a ideia do livro é aquela, né? Claro, pensamentos... fazem parte fundamental, crenças fazem parte fundamental, né? Então ele passa por tudo isso, a gente fala muito sobre essas coisas aqui no podcast, né, Jefferson? E ele passa por tudo isso, então é um caminho seguro para você entender todas essas coisas, pensamentos limitantes e tal, né? E aí vai, né, no capítulo 3 ele vai para uma parte bem prática, né? Que é lá, né, primeiro dia... Né, segundo dia, terceiro dia. Então, o primeiro dia é destino emocional, o único sucesso verdadeiro, né? Interessante, né? Que ele perceba que o sucesso está na emoção, né? Interessante isso, né? Segundo dia, destino físico, prisão de dor ou palácio do prazer. E realmente, né? Porque se a gente tem saúde, você nem lembra que você tem corpo. Se você está doente, você está numa prisão de dor, né?
Terceiro dia, né? Destino dos relacionamentos, onde partilhar e gostar. E a vida é tudo relacionamento. Depois tem umas frases interessantes aqui. Hoje a gente não vai fazer frase da semana, né, no episódio. Porque eu vou falar tanta frase dele aqui, Jefferson, que aí a gente vai... Não vai ser nem preciso, não né? vai ser preciso. Frase do O trem vai ter que estar toda hora entrando em ação. Vai ter que apitar o tempo todo. Quarto dia, destino financeiro. Como é importante o destino financeiro. Ter um equilíbrio, não para ficar rico, mas saber lidar com muito ou com pouco. Esse é o ponto, né? Ó, pequenos passos para uma pequena ou grande fortuna. Quinto dia é seja impecável, seu código de conduta. Né? Isso é poderoso, né? Você tem um código pessoal de conduta que vai passar pelos seus valores, evidente, né? Aí o sexto dia que é controlar seu tempo e sua vida. Já falamos de tempo aqui, não, Jefferson? Várias vezes, né? Várias vezes, porque até lembro de Sêneca. Falar de tempo, para mim, eu lembro de Sêneca, sobre a brevidade da vida. Porque o tempo só vai embora da nossa vida. A gente não pode ganhar mais tempo. A gente pode aplicar melhor o tempo que nos resta. Então, esse é um capítulo dedicado a esse tipo de análise. E eu gosto assim do sétimo dia, né? Porque o sétimo dia ele faz um paralelo muito interessante, né? Porque ele está fazendo um paralelo bíblico, evidentemente, né? Com a criação do mundo aí, de toda aquela ideia bíblica de criação. Descansar e se divertir, até mesmo Deus tirou um dia de folga. Então, eu acho que é um livro que vale a pena. Você vê, eu tô falando de uma maneira assim tão superficial aqui, né? O que são os capítulos, mas né, enquanto você está lendo o livro, você se alimenta. Você fica... Você vai ganhando energia para conseguir ir fazendo o que tem que ser feito e fazendo mudança. Com certeza, não dá para sair o mesmo depois da leitura desse livro. E eu acho que também é um livro que não é um livro que você vai ler hoje e nunca mais vai olhar. Não, você vai de vez em quando voltar, vai consultar de novo. É um livro que vale a pena. É um clássico e... Nossa, não tem nem muito o que dizer, né? Já nessa primeira parte aí, onde ele coloca, né, libere o seu poder, né, ele fala um pouco dos sonhos, né, de destino, de como a gente pode tomar algumas decisões, né, o caminho para você realmente poder seguir em frente. E muitas vezes nós temos essa consciência do que a gente deve fazer para alcançar talvez aquilo que seja sucesso ou aquilo que seja sucesso para cada um, que é diferente, né? Aquilo que você quer alcançar na sua vida. Mas poucas pessoas, ele coloca, né, que realmente seguem em frente realizando e fazendo o que é necessário de forma consistente. Então ele coloca um ponto que é importante, a gente já falou aqui várias vezes também, que é o foco, né? Então você tem que ter o foco naquilo que é importante, daquilo que é necessário para você realizar o seu objetivo. E aí você tem que ter aquela decisão e partir para ação, para que aquele resultado realmente você comece a observar que aquela decisão te levou para aquele resultado. Então, verdade. É uma coisa assim bem interessante, né? Porque você toma as ações, tem a consciência e você percebe a evolução. Então, aquilo que é externo, uma coisa que a gente tem que ter, né? Ele coloca no livro, né, o que é externo, que você não controla, tem pouca influência na sua realização, porque você tem o foco naquilo que você está querendo. Então você vai mudando, vai encontrando outra forma de chegar naquele objetivo. E ele coloca, né? Inclusive a frase dele aqui é bem forte, né? Ele coloca que qualquer pessoa pode alcançar praticamente tudo o que quiser,
Basta você se decidir, se comprometer e despertar, né? Ele fala, né, do despertar o gigante que tem dentro lá, de você, né? Ele fala, e aí você tem que pôr uma boa dose de esforço, empenho, e aí você vai mudando aí a sua vida, mas a decisão inicial e ter o foco naquele objetivo, ele coloca que é uma coisa realmente importante. Eu vou ler 2 frasezinhas agora aqui, ó. Saber não é o bastante. É preciso que você entre em ação. Na vida... porque se você... porque pensa assim, né, é até engraçado, né? O cara quer, sonha, mas ele cruza os braços e espera a coisa acontecer. Exato. Então, você tem que ter foco, tem que tomar decisão, mas tem que ter o movimento, tem que ter ação. Fazer. Né? E aí, complementando, na vida, muita gente sabe o que fazer, mas poucos são aqueles que realmente fazem o que sabem. Então, aí outro dia eu estava assistindo umas aulas aqui, e um instrutor falou assim, tem muita gente, os aprendizes e os realizadores. Porque tem muita gente que é um eterno aprendiz. Fica aprendendo, aprende isso, aprende aquilo, né? Faz curso, compra livro, aprende, lê, aprende, mas nunca põe em prática o que aprendeu. Realizar o que aprendeu. Por isso que eu digo, se você está interessado em ler esse livro aqui, compre, mas realize o que está escrito lá. Vai ser um grande desafio. Eu diria assim, para 2020 pode ser o projeto de 2020 realizar o que está dentro desse livro. Porque não é simples, né? Vai exigir dedicação. Realmente pegar e fazer, fazer mesmo. Quantos livros a gente lê e a gente coloca nem 30% em prática? Quantos? Eu mesmo, eu sei, eu sou assim também. Eu tenho essa dificuldade. Você faz um curso, você faz aquilo, daí você não põe em prática, o que acontece? Você perde. O pessoal fala muito isso de línguas, né? Eu estudei inglês, mas não pus em prática, já não sei mais nada. É assim. Então, nós temos que ser fazedores, né? Legal essa frase, né? Ação, né? Ação. Partir para ação. Uma coisa que eu acho que é interessante aqui do livro, ele coloca que, pensando em ação, né, e ação vem de hábito, ele coloca que tem 2 alavancas que movem o ser humano. Ou você trabalha, né, os seus comportamentos, as suas ações, as suas atitudes para evitar uma dor, ou para alcançar uma condição de prazer. Então essas são realmente as 2 alavancas humanas. Em marketing o pessoal estuda muito isso, né? E ele coloca, né, quando a gente... Para você tomar decisões realmente e se modelar, né, ele coloca bastante essa questão de modelar, que você tem que amplificar ou a dor ou o prazer. Então, você tem que condicionar na sua mente essas 2 relações. E aí você faz associações mentais com os seus objetivos, com os seus hábitos. Então, por exemplo, se você tem um hábito ruim, sei lá, de repente gastar muito ou gastar em coisas talvez desnecessárias. Se você associa esse hábito de ter um gasto excessivo em algumas coisas desnecessárias, mas você talvez tenha algo maior que você queira, então você tem que associar aquilo... O gasto a uma dor. O gasto a uma dor. E a economia a um prazer. A um prazer que vai te levar, talvez, sei lá, a troca de um outro bem de valor maior. E aí, que o pequeno está te corroendo. Então, se você consegue fazer essas 2 alavancas, né, encontrar um meio tempo ali, um meio termo, na verdade, fica mais fácil e você começa... Fica muito automático se você faz isso. É isso que eu acho que é legal. Você então, sabe a gente tem que ter... o Tony Robbins, ele é muito... Ele tem uma dieta muito... Assim, acho que... Uma dieta específica. Ele não come muita besteira, ele é bem regrado nisso, né?
Agora, eu vi um vídeo que ele é um vídeo, tá na internet. Aí tinha um cara lá que ele falava que adorava a pizza, né? Ele tava na plateia, público e tal, né? Adoro pizza. Daí ele falou que ele fez uma técnica ali pro cara ficar enojado de pizza em 5 minutinhos. Então ele fez várias... É uma técnica ali do cara ficar visualizando, imaginando a pizza e ao mesmo tempo ele ia falando como aquela pizza tá entupindo as artérias dele. Daí ele tem uma doença, ele vai ter um ataque cardíaco. Faz aquele cenário todo assim, né? E aí ele ia conversando com o cara, e aí, tá dando vontade de comer a pizza agora ou não, né? É curioso o vídeo, é curioso. Assim, esse daí não é naquele documentário dele? eu não sei se foi no documentário. Aquele da Netflix, lá tem um documentário dele no Netflix. Eu não tenho certeza. Mas, não lembro mas também. Eu já ouvi isso. Mas enfim, a gente pode fazer isso também. Claro, a gente também não precisa... abolir, não tô falando para abolir a pizza aqui, não tem nada a ver, né? Claro, cancelem a pizza, pessoal. Liga pizza, lá, pessoal. O motoboy, cancela. Mas assim, claro, é porque o sujeito ali tava pesadão e comia pizza todo dia, né? É um outro caso, né? Não tô falando de comer uma pizza uma vez por semana, sair uma vez por mês, 15 dias. Aí tem que ser... A gente sabe que não dá para comer pizza todo dia, né? Acho que todo mundo sabe, né? Vocês sabem? Você que tá aí, sabe que não pode comer pizza todo dia, não é bom pra você. Mas enfim. Então é essa questão, realmente, né? Você pensar no aspecto dor daquilo, mas não fazer o aspecto dor sem ter o aspecto prazer também. Ah, tudo bem, pizza faz mal, não vou comer. Mas aí você só fica sentindo a dor. Não, sinto o prazer de comer outra coisa que faz bem, né? E aí você vai criando uma outra condição. Eu vou complementar o que você tinha falado aqui, com uma frase, porque ele fala...